Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde e crochetando bastante. Na aula de hoje, nós vamos utilizar os seguintes materiais. Eu utilizo agulha 3,5, tá? Se o seu ponto for muito apertado, pode usar uma agulha maior. Uma tesoura para os arremates e uma agulha de tapeceiro para auxiliar nos arremates. Eu também utilizo essa agulha, que eu ainda não sei o nome dela. Algumas pessoas só falam que é agulha de tapeceiro, porque é para fazer aqueles tapetes amarradinhos, ó. Ela tem um ganchinho para puxar o fio. Em algumas partes aí dos arremates, vocês vão ver eu usando essa agulha, tá? Ela é muito boa. Se vocês encontrarem e não souber para que é essa agulha, pode comprar sem medo, porque auxilia bastante nos arremates, tá bom? Essa aqui, ela é grande, ela é boa para puxar o barbante, ela tem vários tamanhos esse ganchinho aqui, tá? E se você achar em algum lugar, pode comprar sem medo. Ela não é caro, tá? Ela é baratinho. Essa aqui eu até comprei num site desses aí que a gente compra, site da China, ele vem em vários tamanhos, tá bom? E ela é muito boa. Inclusive, minha cachorra até já mordeu ela de tão boa que ela é, tá? Se vocês encontrarem, pode comprar sem medo. Eu vou pôr aqui bem de pertinho para vocês verem que ela tem um ganchinho, tá vendo? Que se movimenta, que é para puxar o fio, tá bom? Agora, nós vamos ver os fios que nós vamos usar. Nós vamos usar todos os fios 6, tá? Esse aqui é o fio verde escuro, que eu vou usar. Ele tá enroladinho assim, porque são sempre sobras de fio que eu vou utilizando, eu vou enrolando assim no enrolador. Então, aqui é um verde escuro, um verde bandeira, que nós vamos usar para confeccionar nosso sapinho, verde bandeira. Vamos utilizar um verde mais claro, que aqui é um verde abacate. Aí, todos fios 6, tá bom, pessoal? Vocês podem usar a marca que vocês quiserem aí. Aqui são todos fios 6, eu trabalho só com o fio 6, tá? Minhas aulas todas são com fio 6. Se o ponto for muito apertado, use uma agulha maior, tá? Para adequar ao tamanho das peças aí. Vamos usar também um fio cru, tá? Natural, cru. Fio 6 também. Vamos usar pro olhinho do sapo fio branco e restinhos de fio preto, tá bom? Todos, como eu já disse aí, fio 6, ok? Aí, no começo do vídeo, eu vou auxiliar vocês a trabalharem a base da caixa acoplada no fio cru para melhor visualização. Mas vocês vão dar início com a cor verde escuro, tá bom? Vocês vão acompanhar a aula com a cor aqui, com essa cor que eu vou indicar, porque para melhor visualização no vídeo é melhor eu trabalhar com um fio mais claro para vocês verem melhor o que eu tô fazendo, tá? Mas vocês vão dar início com a cor verde escuro, ok? Vamos dar início, então, à nossa capa da caixa acoplada. Para fazer a nossa caixa, nós vamos, além do material que eu indiquei no começo do vídeo, nós vamos precisar também de uma argola de acrílico. Mas se você não tiver argola, dá para você fazer também. Eu vou explicar dos dois jeitos, com argola e sem argola também, tá? É onde vai, aqui o botão da caixa acoplada fica aparecendo, tá bom? Eu vou fazer a base da caixa, da tampa em cima, com fio cru para melhor visualização, tá bom? Mas você faz aí a base na cor que eu indiquei no começo do vídeo, ok? Então, eu vou iniciar com o fio cru para melhor visualização, ok? Se você não tiver a argola, nós vamos precisar fazer um cordão de correntes de 16 centímetros, por isso que minha fita tá aqui, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui meu cordão de correntes, vou deixar um fio aqui para depois a gente arrematar. O jeito que eu começo é assim, você pode começar do jeito que você quiser, faz o nozinho, o jeito que eu começo é assim, eu introduzo a agulha, dou uma torcidinha nela, tá vendo, ó? E prendo minha primeira corrente. Essa corrente eu vou usar ela, tá? Então, eu vou trabalhar um cordão aqui de correntes, eu não vou falar a quantidade que eu vou usar. Ah, também, pessoal, vou deixar um aviso aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da caixa acoplada do Mickey, tá bom? Porque lá eu ensino a tirar todas as medidas
como que você faz, porque existe vários modelos de caixa acoplada. Eu já tive muito problema com encomenda de caixa acoplada por causa das medidas, tá bom? Então, lá eu ensino direitinho a tirar as medidas. Se você não puder tirar, você vai saber como explicar para sua cliente tirar as medidas, para sua capa ficar certinha do tamanho e do modelo da caixa da sua cliente, ok? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem lá e ver direitinho como que eu faço, como que eu ensino a tirar as medidas, ok? Então, aqui eu vou fazer um cordão de corrente de 16 centímetros. Vou fazer nas correntes, porque às vezes minha corrente pode ser maior que a sua ou menor. Então, eu vou fazer aqui as correntes e vou medindo. Aqui eu tenho 12, vou fazer mais um pouquinho de correntes, tá? Então, aqui eu não vou falar a quantidade, porque a minha pode ser mais ou menos que a sua. Vou fazer mais uma. Ó, deu 16 centímetros aqui, ó. Bateu lá no 6, tá vendo minha agulha? Ficou até um pouquinho maior, mas não tem problema. Vou pegar esse cordão aqui, ó. Vou lá na primeira, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes, que já é meu primeiro ponto baixo. E dentro aqui da argola, já prenderam aquele fio que eu deixei para o arremate, eu vou trabalhar 35 pontos baixos. Contando com as duas correntes do início, vão ficar 36, tá? Vou trabalhar meus 36 pontos baixos aqui, circulando aqui dentro pegando aqui dentro da corrente, já prendendo meu fio, ó. Vai ficando assim, tá? Vou fazer todos os pontos baixos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para fechar. E depois eu vou iniciar novamente esse mesmo trabalho com argola, para explicar para vocês como que faz com argola, tá bom? Trabalhei aqui meus pontos baixos, tá? Quando chegar aqui no finalzinho aqui, ó, nas duas correntes, eu puxo um ponto baixíssimo, subo uma, duas, três correntes. No próximo ponto baixo, eu trabalho um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Esses são os 3 primeiros pontos da nossa base. Eu vou trabalhar agora na argola, que é o mesmo sistema, a única coisa que a gente vai usar é a argola de base, tá bom? Para fazer o nossa abertura aqui. E vamos iniciar do mesmo jeito, fechando com ponto baixíssimo e subindo e completando o bloquinho de 3 pontos altos, ok? Lembrando mais uma vez que eu só estou trabalhando com fio cru para melhor visualização, ok? E você trabalha na cor que eu indiquei aí no começo do vídeo. Então, aqui eu já peguei minha argola, vou deixar um fio aqui, ó, razoável, tá? Pra depois a gente arrematar. Eu vou introduzir minha agulha dentro da argola e já vou puxar meu fio. E vou travar uma corrente aqui, ó. Ela vai ficar um pouquinho folgadinha, mas depois a gente ajusta ela. Eu vou fazer meus pontos baixos aqui em volta da argola, já prendendo esse fio, tá? Os 2, 3 primeiros pontinhos é um pouquinho chatinho de fazer, mas dá pra fazer, tá? Vai fazendo e puxando esse fio aqui, ó, escondendo esse fio. Essa primeira corrente que nós fizemos para travar, nós não vamos contar com ela, tá? Vamos contar só os pontos baixos que a gente vai fazer. Então, conta desde o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um pouquinho ruim de pegar no começo, mas dá certo, tá bom? Agora, se você não tiver argola, pode fazer com a corrente que dá certo também, tá? Aqui com a argola eu acho que fica mais bonitinho, tá? Vou trabalhar meus 36 pontos baixos aqui. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Vai ficar bastante pontinho aqui, tá? Você vai dando uma ajustadinha, uma puxadinha assim, ó, ajuntando eles, que cabe os 36 pontos baixos aqui, ok? Trabalhei aqui meus 36 pontos baixos, tá? Agora, eu vou no primeiro ponto baixo aqui, ó, porque aqui tá aquela correntinha. No primeiro ponto baixo, que ele tá bem apertadinho aqui, eu vou introduzir a agulha e vou puxar meu fio. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui ele fica bem justinho mesmo, ó. Puxei um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Esse aqui já é meu primeiro ponto da base aqui. Então, no próximo ponto baixo, eu faço um ponto alto. E no próximo, eu faço mais um ponto alto. Trabalhei aqui um bloquinho de 3 pontos. Igual eu fiz lá na base de correntes, tá? 3 pontos, contando com a corrente aqui. Uma corrente de intervalo, laço meu fio,
pulo 2 pontos de base no terceiro. Eu vou fazer 3 pontos altos, mas no mesmo lugar, que aqui eu vou trabalhar a minha primeira quina. Ok? Ficou assim. 1, 2, 3 correntes de intervalo. Aqui eu coloco 3 correntes de intervalo, que eu acho que fica mais bonitinho, tá? Tô puxando meu fio aqui, que ele tá embolando aqui um pouco. Eu coloco 3 correntes de intervalo na quina, porque eu achei que ficou mais bonito. Então, bloquinho de 3, uma corrente de intervalo, pulei 2 pontos de base e trabalhei 3 pontos no mesmo lugar. 3 correntes de intervalo, no próximo ponto baixo eu vou trabalhar mais um bloquinho de 3, que é o outro lado da minha quina. Ok? Vai ficando assim, bem bonitinho. Não sei se estão visualizando bem, que a minha iluminação aqui, eu tô achando que não tá muito boa hoje. Uma corrente de intervalo, laço meu fio, pulo 2 pontos de base e vou fazer 3 pontos altos, um seguidinho do outro, ó, ponto sobre ponto. Meu bloquinho de 3 pontos, ok? Uma corrente de intervalo, vou fazer minha próxima quina. Uma corrente, pulo 2 pontos de base. No próximo, vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3. 1, 2, 3 correntes de intervalo. No próximo ponto, vocês prestem bastante atenção que os pontos ficam bem apertadinho aqui, tá? Eu vou fazer de novo 3 pontos altos no mesmo lugar. Tô fazendo minha segunda quina. Ó. Aí vai formando um quadradinho, ok? Uma corrente de intervalo, pulo 2 pontos de base e vou fazer novamente aquele bloquinho de 3 pontos, ponto sobre ponto. 2, 3 pontos. Essa quantidade de 36 pontos baixos aqui da argola dá certinho pra gente montar o nosso square quadradinho, tá? Uma corrente de intervalo, pulo 2 pontos de base e vou fazer minha quina novamente. Vou completar aqui, né, meus 3 pontos no mesmo lugar. 1, 2, 3 correntes de intervalo, no próximo ponto baixo, eu vou trabalhar o outro ladinho da minha quina. Gente, se escutar algum barulho aí, minha cachorrinha, que ela tá aqui do lado. Ela sempre tá nos bastidores aqui da minha gravação, tá? Chacoalhando, se coçando. Ó, vai ficando assim nosso quadradinho, tá? Nosso square. Uma corrente de intervalo, pulo 2 pontos de base. E vou trabalhar meu último bloquinho de 3 aqui. 3 pontos. Ok? Uma corrente de intervalo. Esse pedacinho do vídeo vai ficar um pouco grande, mas é para ficar bem explicadinho, tá? Uma corrente de intervalo, pulo 2 pontos de base. Vou fazer minha última quina aqui, ó. 3 pontos no mesmo lugar. 3 correntes de intervalo. E 3 pontos no próximo ponto baixo. Vai sobrar aqui, ó, 2 pontinhos de base pra gente pular. E fechar a nossa primeira carreira. Uma corrente de intervalo. Na terceira corrente aqui eu fecho com ponto baixíssimo. Tá? Ó, nosso quadradinho ficou bonitinho, ó. Tá? Com bloquinho sozinho, quina. A quina distribuída em 2 pontos, né? Bloquinho sozinho, quina, ficou bem certinho. Qualquer dúvida que você tiver, volta um pouquinho o vídeo, dá uma olhadinha como que eu fiz o começo, ok? Voltei aqui no mesmo lugar, vou andar com ponto baixíssimo em cima desses 2 pontos altos, 1, 2, e dentro da corrente, 3 vezes o ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntes. Dentro desse espaço, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Vou trabalhar aqui o nosso bloquinho de 3 pontos, contando com a corrente. Uma corrente de intervalo, vou para a primeira quina, vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes de intervalo,
e 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3 pontos altos, ficando assim. Uma corrente de intervalo, aqui nós tivemos um bloquinho só, agora nessa carreira nós vamos ser 2. 1, 2, 3 pontos altos no primeiro espacinho, uma corrente de intervalo e 3 pontos altos no segundo espacinho. Vai ficando assim, ok? Uma corrente de intervalo, vou fazer minha quina novamente. 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes de intervalo e 3 pontos altos no mesmo lugar, ok? Vou trabalhar aqui toda a minha volta usando esse padrão de quina, 2 bloquinhos com uma corrente de intervalo cada um e 3 correntes na pontinha aqui da quina. Vou trabalhar esse padrão aqui a volta toda. Quando chegar aqui eu retorno com vocês, ok? Trabalhei aqui a minha terceira carreira, falo terceira porque a primeira é a da argola, né? Segunda, terceira carreira, usando aquele padrão, né? Na primeira ficou um bloquinho, na segunda ficou 2 bloquinhos. E na terceira vai ficar 3 bloquinhos, ok? Cheguei aqui no final, fiz uma corrente de intervalo, vim na terceira corrente aqui, ó, e puxo meu ponto baixíssimo, tá? Vou andar com ponto baixíssimo por 1, 2, 3 vezes, até chegar aqui no espacinho. E vou fazer novamente, usando o mesmo padrão, subindo 1, 2, 3 correntes, fazendo 2 pontos altos para completar meu bloquinho de 3, uma corrente de intervalo, vou fazer a minha quina, 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes de intervalo e 3 pontos altos. A única diferença aqui nessa carreira é que em vez de 2 bloquinhos, vão ficar com 3 bloquinhos aqui na parte reta. Uma corrente de intervalo, no próximo espaço, meu bloquinho de 3 pontos, no mesmo lugar. Uma corrente de intervalo, meu bloquinho de 3 pontos, altos, né? No mesmo lugar. Uma corrente de intervalo e o bloquinho de 3 pontos, no mesmo lugar. 2, 3 pontos, ok? Vai ficando assim. Então, agora eu vou trabalhar a minha carreira toda usando esse padrão de quina e 3 bloquinhos de pontos, quina, 3 bloquinhos de ponto. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, pra gente já seguir a parte reta de um lado e a parte reta do outro, pra fazer a base da nossa tampa, ok? Lembrando que eu só estou trabalhando com fio cru para melhor visualização. Terminei aqui a minha carreira toda, agora vou fazer o fechamento com vocês. Uma corrente de intervalo, na terceira corrente aqui, ó, eu puxo meu ponto baixíssimo. Eu vou andar com ponto baixíssimo aqui até a quina, pra mim não cortar meu fio, pra não ficar um monte de arremates, tá? Porque agora eu vou seguir essa lateral pra cá, pra fazer o retângulo, e depois eu vou seguir essa lateral pra cá. Mas pra mim não cortar o fio aqui, eu vou andar com ponto baixíssimo, ó, em cima desses 2 pontos altos, dentro aqui dessa corrente, em cima desses 3 pontos altos, é só ir puxando ponto baixíssimo e andando com ele. Não deixa muito apertado para não franzir o trabalho, tá? E aqui dentro da quina. Vou subir 1, 2, 3 correntes e vou trabalhar 2 pontos altos aqui na quina. Completando 3 pontos, contando com essa corrente aqui. Uma corrente de intervalo, vou pro próximo espaço, trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, no próximo espaço, trabalho mais 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, no próximo espaço, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, 1, 2,
3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, cheguei na próxima quina, vou trabalhar meu bloquinho de 3 pontos altos. Já fiz minha primeira carreira para subir aqui a parte, para ficar o retângulo. Agora, eu vou virar meu trabalho e vou fazer carreira de ida e volta, tá? Virei meu trabalho, vou subir 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto, uma corrente de intervalo, laço meu fio e vou trabalhar no próximo espaço o bloquinho de 3 pontos altos. Dá até para travar a língua. Uma corrente de intervalo, no próximo espaço, bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Ó. Eu fiquei com uma carreira aqui fechadinha e uma carreira aberta, tá bom? Uma fechada e uma aberta. Quando eu falar fechada é porque começa com 3 pontos. Quando eu falar aberta é porque começa com 4 correntes, tá bom? Uma corrente, né? E vou trabalhando meus bloquinhos aqui. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês, ok? Trabalhei aqui meu primeiro espacinho aberto. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Uma corrente de intervalo e vou fazer meu ponto alto aqui, ó, onde tem 3 correntes, bem no pezinho aqui da corrente, eu trabalho um ponto alto. Então, vai começar aberto e vai terminar aberto, tá? Viro meu trabalho, subo 1, 2, 3 correntes. Então, se a carreira de baixo foi aberta, essa de cima é fechada, que são 3 pontos altos, contando com a corrente. Uma corrente de intervalo. Vou trabalhar meus bloquinhos de 3 aqui, até chegar ali no final, ó, vai ficando assim. Vou trabalhar todos os meus bloquinhos até chegar nesse espaço aberto, aí eu volto com vocês. Se você tiver dúvida aonde começa as suas carreiras retas aqui, ó, você faz o seguinte, pega um fiozinho de outra cor ou um marcador, alguma coisa, você vai vir aqui na quina, ó, aqui do meio você vai contar 1, 2, 3, na quina aqui, ó, você coloca um fiozinho aqui no meio da quina, ó. Ou um marcador e amarra. Faz um nozinho frouxo aqui, ó. Pra depois você poder desamarrar, tá? Ó. Faz uma marcação aqui só pra você saber aonde vai começar a sua carreira, se você tiver em dúvida, tá bom? Cheguei aqui no final, no último espacinho aqui, trabalhei uma corrente de intervalo. E como embaixo foi espaço aberto, em cima é espaço fechado, que são 3 pontos altos no mesmo lugar, ok? Vou fazer só mais uma carreira com vocês, depois eu vou seguir adiante, tá? 1, 2, 3 correntes, mais uma de intervalo, viro meu trabalho e trabalho aqui no espacinho 3 pontos altos. A carreira de baixo foi fechada, então a de cima é aberta. Tá bom? Sempre uma aberta e uma fechada. Vou fazer aqui meus bloquinhos até chegar aqui no final e retorno com vocês. Cheguei aqui no final da minha quarta carreira, 1, 2, 3 da minha quarta carreira. Aqui foi bloquinho fechado, então aqui semi-aberto. Uma corrente de intervalo e meu ponto alto aqui, ó, bem na pontinha aqui da corrente, na terceira corrente aqui onde nós iniciamos. Então, eu vou trabalhar 8 carreiras no total, tá? Já trabalhei 4 aqui, vou trabalhar mais 4, seguindo esse padrão. Aqui, como nós terminamos aqui, foi carreira aberta, próxima fechada, aberta, fechada, aberta, ok? Vou completar aqui minhas 8 carreiras, por isso que eu amarrei aqui, se você tiver dúvida onde você iniciou a primeira, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou trabalhar as 8 carreiras e já retorno com vocês. Trabalhei aqui as minhas 8 carreiras, então, contando a partir dessa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A minha 8ª carreira começou aberto e terminou aberto, tá bom? Ok? Então, aqui eu já posso cortar meu fio, que eu vou fazer o outro lado, tá bom? Vou cortar meu fio aqui. Travo uma correntinha aqui, ó, e já dou uma travadinha, tá? Aí, eu vou pro outro lado. Ó, aqui foi onde nós marcamos, tá? Posso marcar o outro lado também. Vou pegar um alfinetinho aqui. Posso até marcar agora, antes de começar, ó. Pra me saber onde eu vou iniciar a primeira carreira, ok?
Aí, vou usar o mesmo padrão, vou fazer só a primeira e a segunda carreira com vocês, para não ter nenhuma dúvida, tá, ó. Aqui tá a nossa parte, ó, nós vamos lá na próxima quina. Então, eu vou amarrar meu fio aqui. Um nozinho só é suficiente. Aí, eu já vou travar minha corrente aqui, ó. 1, 2, 3 correntes. Vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo lugar. Para fazer meu primeiro bloquinho. Uma corrente intervalo. E vou seguir fazendo os bloquinhos. Até chegar ali na próxima quina. Ó, amarrei aqui, né? Vou seguir aqui até chegar aqui, fazendo meus bloquinhos de 3 pontos, já retorno com vocês. Cheguei aqui na quina, fiz minha corrente intervalo. Na quina eu trabalho meus 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Viro meu trabalho. Vou trabalhar 4 correntes, que são 1, 2, 3, que equivale ao ponto, e uma de intervalo. E vou pro bloquinho da frente, aqui o espacinho da frente, e trabalho meu bloco de 3 pontos. Vou trabalhar igualzinho o outro lado, tá? Carreira fechada, carreira aberta. Vou trabalhar minhas 8 carreiras aqui desse lado, igual eu fiz desse lado, seguindo o mesmo padrão. Vou trabalhar minhas 8 carreiras, não corta o fio, tá? Quando trabalhar as 8 carreiras, tá bom? Não corta o fio, e pra gente prosseguir a nossa capa da caixa acoplada. Trabalhei aqui as minhas 8 carreiras, trabalhei desse lado, desse, trabalhei as 8 carreiras, terminei com a carreira aberta dos dois lados, precisa terminar assim, tá bom? Como eu acho que eu já disse pra vocês aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, da caixa acoplada do Mickey, onde eu ensino a tirar todas as medidas, tá bom? Ó, terminei aqui a 8ª carreira, vou virar meu trabalho, tá? Viro aqui meu trabalho. Vou subir 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto. Já vou vir nesse primeiro ponto alto aqui, ó, e vou trabalhar um ponto em cima dele. Ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Aqui, nós estamos do lado direito, ó. Dá pra saber que é o lado direito, e aqui é o avesso, ó. O avesso, a base... Desculpa o barulho, tá, pessoal? Tá... Eu tô gravando na semana entre o Natal e o Ano Novo, e tá muito barulho aqui na minha rua, tá? Desculpa aí o barulho. Aqui, ó, tem esses nozinhos, tá vendo? No avesso aqui, ó, da base aqui, então dá pra saber que é o avesso, tá? Então, aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto, em cima dos 3 pontos altos e na corrente. Essas 3 correntes aqui já equivale a essa corrente aqui, ó. Por isso que eu pulei ela, tá? Então, eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Onde tem ponto alto, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. E aonde tem uma corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Ok? Vai ficando assim. Vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, ó, nessa argolinha aqui da esquina, eu retorno com vocês, ok? Lembrando que eu estou trabalhando a base no fio claro, para melhor visualização, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês já a base certinha na cor indicada aí. Provavelmente, todos os vídeos da coleção bichinhos e mais 2 jogos que não são bichinhos, todas as caixas acopladas, vocês vão ver essa mesma base, tá bom? A base é a mesma, eu só vou indicar no começo do vídeo qual é a cor que eu vou iniciar a base para combinar com o jogo que eu vou estar gravando no momento, tá bom? Então, aqui, chegamos aqui na esquininha aqui. Aqui, ó, nesse ponto aberto, eu vou trabalhar só 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu não vou fazer quina porque eu quero que meu trabalho vire. Ele tem que virar, ele tem que emborcar assim, ó, para encaixar na nossa caixa acoplada. Ele tem que virar, tá bom? Fiz os 3 pontos altos. Nesse próximo ponto alto aqui, vou fazer só 2 pontos altos. Ok? Nesse próximo espacinho aberto, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Nesse próximo ponto alto aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos.
E vou trabalhando assim, de 2 em 2, no espaço aberto e no espaço fechado, eu vou pegar no ponto alto, de 2 em 2, até chegar aqui, ó, onde tá o nosso square, que nós fizemos no meio, que tem a abertura da caixa acoplada. Então, vou trabalhando de 2 em 2, vai ficando assim, ó, bem bonitinho, ok? De 2 em 2, no espaço aberto em cima do ponto alto, mais 2 pontos altos. Cheguei aqui, ó, no square, onde eu trabalhei aquelas 3 carreiras do meio. Aqui, ó, no meio aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. E aqui, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Igual eu trabalhei aqui na parte menor. Na parte da lateral da nossa caixa acoplada. Ponto sobre ponto. E onde tem uma corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Vai ficando assim. Ok? Eu acho que tá bem explicadinho, né, pessoal? Ó. Vou trabalhar aqui ponto sobre ponto e um ponto na corrente até chegar aqui, ó. Ó, naquela marcação que nós fizemos para fazer a parte reta. Quando chegar aqui, eu vou trabalhar um ponto alto e eu retorno com vocês, ok? Cheguei aqui, ó, na quina do meu square, onde eu tinha marcado para fazer a parte reta, tá? Posso até tirar essa marcação daqui agora. Que era só para indicar aonde começava a parte reta, né? Aí, cheguei aqui, ó, no ponto alto, eu vou trabalhar igual eu trabalhei ali no começo. 2 pontos altos aqui, ó, pegando nessa argola de ponto alto. E na parte aberta, eu vou trabalhar 2 pontos altos também. Tem que ser assim, tá bom, pessoal? Se o seu ponto é muito apertado, use uma agulha maior para adequar os pontos. E não esqueça de seguir o regulamento das medidas, porque cada caixa acoplada tem um tamanho, tá bom? Aí, vocês vão ter que conversar bem com a sua cliente, ou você tira a medida, você ensina para ela tirar a medida. Eu vou deixar o vídeo como tira as medidas na descrição desse vídeo, tá bom? Eu vou deixar a caixa acoplada, se eu não me engano, é a caixa acoplada do Mickey, onde eu ensino a tirar todas as medidas, ok? No próximo ponto alto aqui, ó, 2 pontos altos. No próximo aqui, mais 2 pontos altos. E vou seguindo. Quando eu chegar aqui, ó, nesse pontinho aberto aqui do começo, eu retorno com vocês. Cheguei aqui na parte, na carreira onde tem o pontinho aberto. Aqui eu vou trabalhar só 3 pontos altos. 1, 2, 3. Igual eu trabalhei lá na outra esquina, tá bom? Só 3, que eu quero que vire mesmo assim, ele vai ficar emborcadinho pra encaixar na nossa caixa acoplada, ok? Agora, aqui onde tem ponto alto, eu vou seguir ponto sobre ponto. Eu vou dar só uma explicaçãozinha, porque aqui é igual o outro lado, tá? E aonde tem uma corrente, eu vou trabalhar um ponto alto, ok? Agora, eu vou pra explicação. Na parte menor aqui, ponto sobre ponto, um ponto na corrente. Aqui não tem nenhuma dificuldade, tá bom? É só esse segmento mesmo, é uma repetição igual o outro lado. Ponto sobre ponto, aqui na esquina, 3 pontos altos. Vira o trabalho, faz igualzinho eu fiz no outro lado aqui, ó. Você vai fazer 2 pontos altos aqui, 2 aqui, 2 aqui, de 2 em 2, ok? Quando chegar aqui nessa quina do square, um ponto alto e ponto sobre ponto. E um ponto também onde tem uma corrente. Aqui não tem nenhum segredo, é igualzinho esse lado, ok? Então, você vai trabalhar toda a sua sequência, não pode esquecer que aqui também tem um ponto alto, antes de você fazer de 2 em 2 aqui, tá? Aí, quando chegar aqui, ó, no último espacinho, eu volto com vocês, que a gente vai fechar essa carreira e fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá bom? Então, depois que a gente fechar aqui, eu vou dar a explicação para a segunda carreira, aí eu volto com vocês já com a base certa, na cor certa que eu indiquei no começo do vídeo, pra gente já dar início ao corpo da nossa caixa acoplada, ok? Até aqui, pessoal, ó, eu fiz os pontos sobre ponto, né? Até aqui, eu fiquei com 148 pontos. Para o nosso desenho do corpinho da caixa, ele bater certinho, tem que ser múltiplos de 5. Então, teria que dar, aqui tem 148, teria que dar 150, tá bom? Para dar de 5 em 5, tá? Então, 148, aqui nessa esquininha, eu vou fazer só 2 pontos altos. 1,
2, para dar 150 pontos o total, a volta toda, tá bom? Se houver alguma alteração na medida de vocês aí, precisar ficar menor ou maior, vocês tentem adequar essa primeira carreira múltiplos de 5 em 5, tá? Se faltar um pontinho, vocês põem um pontinho a mais na parte reta. Nunca na quina, tá? Na quina sempre tem que ter 3 pontos. Aqui, ó, ficou 2 pontos, mas vou fechar com a corrente, vai dar certo. Vai dar os 150 pontos. Então, aqui nessa primeira carreira tem que dar de 5 em 5. Tente fazer as adaptações que vocês precisarem nas partes retas, tá? Tem que dar de 5 em 5 pontos, se houver alguma alteração no tamanho, ok? Fiz meus 2 pontos aqui, tá? Aí, aqui nas 3 correntes do começo, eu vou contar 1, 2, 3. Na terceira, eu vou puxar meu ponto baixíssimo. E lembrando que tem um total de 150 pontos. Vou subir 1, 2, 3 correntes e vou fazer ponto sobre ponto. Ok? Ó. Aqui nós temos ponto sobre ponto. Aqui não vai ter alteração nenhuma, essa segunda carreira. Não vai ter aumento, não vai ter nada, tá bom? É só ponto sobre ponto até o final. Vou fazer minha carreira toda de ponto sobre ponto aqui. E volto com vocês já com a base na cor que eu indiquei aí no começo, tá? Que vai ser do nosso bichinho, ok? Então, todas as caixas acopladas que vocês vão assistir dessa coleção de bichinhos e mais 2 modelos que não são bichinhos, isso se eu não inventar mais algum modelo daqui em diante, vou pensando em outros modelos, mas os modelos vão ser o mesmo, só vai mudar as cores, ok? E os detalhes dos bichinhos e dos jogos que vai vir aí, tá bom? Tá? Tem muita coisa bonita vindo por aí. Então, eu vou fazer minha segunda carreira aqui da base, reta, ponto sobre ponto. Lembrando que múltiplos de 5, tá? Tem que dar essa primeira volta. A segunda volta também é igualzinha. Eu já venho com a cor aqui indicada. E pra gente começar o corpinho da nossa caixa acoplada, ok? Retorno aqui com vocês com a nossa base, lembrando que eu fiz na cor clara para melhor visualização. A nossa base verde da nossa caixa acoplada do sapinho, tá? Tá feitinha aqui com a base central e as 2 carreiras iniciais, tá? Do corpo da nossa caixa. Fiz aqui meu último ponto, lembrando que tem que ter um total de 150 pontos altos. E se a sua caixa tiver alguma alteração aí de tamanho, tem que ser múltiplos de 5, ok? Aqui eu vou fechar na terceira corrente, eu já cortei meu fio. Vou fazer uma correntinha aqui, ó, e vou travar. Vou passar esse fio aqui por alguns pontos aqui, só pegando no fiozinho de trás, tá? Por uns 10 pontinhos, 12 pontinhos, porque assim o nosso fio já vai estar passado por alguns pontos, depois é só fazer o nosso arremate, tá bom? Eu vou fazer alguns arremates aqui com vocês, só para não ter nenhuma dúvida. Passei por alguns fios e vou puxar ele para a parte de trás, deixar ele aqui no avesso. Dou uma puxadinha assim, ó, para ele não ficar franzido o nosso trabalho, ok? Agora, vamos para nossa próxima cor, tá? Que aqui será o cru, para combinar com o nosso jogo de banheiro do sapinho, ok? Amarrei meu fio cru aqui na parte reta aqui, ó. Pode ser qualquer lugar, tá? Amarrei aqui depois da quina aqui desses 3 pontos, eu amarrei meu fio. Fiz um nozinho só, tá? É suficiente. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos, ponto sobre ponto. São 2 pontos altos, contando com a corrente, vão ficar com 3. 2 correntes de intervalo, vou pular 2 pontos de base. E vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. 2 correntes de intervalo, vou pular 2 pontos de base. 1, 2, 3 pontos altos, ok?
Minha carreira todinha vai ser assim, duas correntes de intervalo. Se a sua corrente for muito apertada, pode colocar 3 correntes, não tem problema, tá? Mas pra mim aqui, 2 correntes já é o suficiente, ok? Pode colocar 3 correntes também. Pula 2 pontos de base e faço meu bloquinho de 3 pontos altos, ok? Vou trabalhar toda a minha carreira usando esse padrão, não vai mudar em nada, é só isso mesmo. 3 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 de base. Vou trabalhar toda a minha carreira, encontro com vocês aqui no final e explico a quantidade de bloquinhos abertos aqui de espaços que tem que ficar, ok? Cheguei aqui ao final da minha primeira carreira, na parte cru. O importante, pessoal, ó, sobrou 2 pontinhos também no final, para me fechar meu último espacinho aberto. O importante é esses espacinhos aqui ficar par. Aqui eu vou completar 30 espacinhos com esse último que eu vou fechar aqui. Então, tem que ficar par, para dar certinho lá na frente o nosso bico, ok? Se você tiver que fazer alguma adaptação, para ficar par esses espaços, pula só em alguns pontos, na parte reta e nessa parte aqui, ó, menor, pula um ponto só, tá bom? Não tem problema, mas o importante é ficar pares, ok? Eu vou completar meu espaço aberto de número 30 aqui, ó. 2 correntes, e eu vou contar aqui 1, 2, 3, na terceira corrente aqui do início, eu vou puxar meu ponto baixíssimo, ok? Então, eu fiquei com 30 espaços abertos. Vou subir, agora eu vou fazer uma carreira de leques. Então, eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Vou pro primeiro espaço e vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, no último espacinho, vocês vão entender por que que eu comecei com 3, eu não andei com ponto baixíssimo. Eu comecei com 3 correntes, tá? Então, eu fiz meu leque aqui, ó, de 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Laço meu fio, já venho pro próximo espaço. 3 pontos altos, que é esse mesmo desenho que nós temos nos tapetes, tá? Na tampa do vaso. 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos. A minha carreira vai ser toda assim. Cada espacinho desse vai ter um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Laço meu fio, já venho direto pro próximo espaço, repetindo o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou trabalhar toda a minha carreira aqui usando esse mesmo padrão de pontos, tá? De leques. Quando chegar aqui no último espaço, eu volto com vocês, ok? Aqui não tem segredo nenhum, é só isso mesmo, a repetição é essa. Cheguei ao fim aqui do meu último, da segunda carreira, né? No último bloquinho, eu trabalhei 3 pontos altos, 2 correntes, e vou trabalhar só 2 pontos altos. Porque o nosso terceiro ponto já são aquelas 3 correntes que eu deixei aqui no início. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Na terceira corrente aqui, eu vou puxar meu ponto baixíssimo, ó. E já fechei meu último leque. Você vai perceber que nessa carreira, ela vai ficar bem aberto, ó. Bem, quase reto, quase um tapete. Mas é assim mesmo, tá? Agora, na terceira carreira, que ela vai fechar toda bonitinha, assim, as laterais, ó. Pra formar a capa da caixa, tá bom? Na segunda carreira, fica assim mesmo, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos para a terceira carreira. Eu vou pegar no primeiro ponto alto aqui, vou puxar um ponto baixíssimo. No segundo, um ponto baixíssimo. No terceiro, mais um ponto baixíssimo. E no meio do leque, um ponto baixíssimo. Então, eu subi um total de 4 pontos baixíssimos. Aqui no meio do leque, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Completando 3 pontos, um bloquinho de 3, contando com essas 3 correntes. 2 correntes de intervalo, vou pro próximo leque, aqui no meio dele, vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, ok? 2 correntes de intervalo, vou pro próximo leque, por isso que a nossa carreira agora vai fechar, para formar a capa bonitinha, tá? Porque agora são só isso mesmo, 3 pontos altos no meio do leque e 2 correntes de intervalo, tá?
Eu vou trabalhar toda a minha carreira usando esse padrão de 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos no meio do leque aqui, ó. Eu vou trabalhar toda a minha carreira usando esse padrão e já retorno com vocês, tá? Aqui no finalzinho, no último leque, ok? Aqui não tem segredo nenhum, é só isso mesmo. 3 pontos altos e 2 correntes de intervalo, ok? Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz 2 correntes e vou prender aqui na terceira corrente do início. 1, 2, 3 na terceira e puxo um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Em cima desse ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. E no próximo, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Vai ser carreiras agora, vão ser 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Aqui não tem segredo nenhum. Vai ser ponto alto em cima de ponto alto. E dentro do espaço de corrente, tem 2 correntes, vamos trabalhar 2 pontos altos, ok? Ponto sobre ponto. 2, 3 pontos altos em cima de cada ponto alto. E dentro do espaço, 2 pontos altos, ok? Vai ficar a mesma quantidade que ficou aqui embaixo pra gente trabalhar depois essas 2 carreiras e finalizar pra gente fazer nosso bico. Então, eu vou trabalhar 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou trabalhar toda essa carreira, venho e fecho com vocês, inicio a próxima, tá bom? Depois inicio a próxima novamente com vocês. Então, é só isso mesmo, não tem segredo nenhum. Ponto sobre ponto e no espacinho de corrente, 2 pontos altos. Vou trabalhar aqui toda a minha carreira e já retorno com vocês aqui pra gente fechar essa carreira, ok? Cheguei aqui no final da nossa carreira de ponto sobre ponto, vou fechar, fiz os meus 2 pontos altos aqui, né? E vou fechar aqui na terceira corrente, tá? Procura deixar essa argolinha aqui, ó, bem apertadinha, pra na hora que você puxar o ponto baixíssimo, ele não ficar muito aberto aqui, tá bom? Vou subir nossa segunda carreira de ponto sobre ponto com 3 correntes e vou fazer ponto sobre ponto, tá? Aqui não tem nenhum segredo. É só seguir ponto sobre ponto nessa carreira e na próxima, ó, ponto sobre ponto, não tem segredo nenhum. Quando chegar aqui no final, você vai fazer o último ponto alto e vai prender com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, vai subir mais 3 correntes e vai trabalhar mais uma carreira de ponto sobre ponto. Quando eu completar minha terceira carreira aqui de ponto sobre ponto, eu retorno com vocês, tá? Pra gente subir mais uma carreira desse motivo e uma carreira desse motivo, pra gente quase finalizar essa parte, essa cor, pra gente fazer o bico, ok? Então, são 3 carreiras no total de ponto sobre ponto. Já volto com vocês. Finalizei as 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fechar ela aqui na terceira corrente, ó. Deixo essa... Peraí, deixa eu desenroscar aqui. Deixo aqui bem apertadinho, ó. E puxo um ponto baixíssimo, ok? Ó. Aí não fica muito aberto aqui, tá? Agora, eu vou repetir essa carreira aqui, tá bom? Vou fazer 1, 2, 3 correntes. No próximo ponto, eita, dei até uma enroscadinha. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto, ok? 2 correntes de intervalo. Vou pular 2 pontos de base. No terceiro, passo 1, 2, 3 pontos altos, ok? 2 correntes de intervalo. Se você achar que 2 correntes vai fechar muito, pode colocar 3 correntes, não tem problema. Aqui pode colocar 3, tá? Ó, se você achar que fechou muito. E eu sempre repito nas minhas aulas, se seu ponto é muito apertado, para você trabalhar com a mesma quantidade dos pontos que eu uso nas minhas aulas, use uma agulha maior, tá bom? Se seu ponto é muito apertado, use uma agulha 4, use uma agulha 4,5. E eu trabalho só com fio 6. Se você for trabalhar qualquer peça das minhas videoaulas com fio 8, ela vai ficar muito grande, tá? Então, procure adaptar uma agulha que você goste aí no fio 6, tá bom? Pra dar certinho. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, ponto sobre ponto por 3 vezes. Se vocês escutarem algum barulho aqui, minha cachorrinha que tá aqui por aqui,
tá? Ela gosta sempre de estar aqui embaixo da mesa quando eu tô gravando. Então, eu fiz 3 pontos. Vou fazer 3 correntes, tá? Pode fazer 2, pode fazer 3. O importante é pular 2 pontos de base. Tá bom? Aqui não vai alterar nada se você fizer 3 correntes de intervalo, tá? Então, eu vou trabalhar esse padrão aqui de 3 pontos altos, 3 correntes, pulando 2 espaços. Ok? Vou trabalhar toda a minha carreira usando esse padrão e já retorno com vocês. Pra gente fazer a penúltima carreira nessa cor, ok? Vai ficando assim, ó. O importante é fazer os 3 pontos e pular 2 espaços, tá bom?